Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Chegando na área mais um Toque Sai Podcast. Eu sou o Chico Júnior e comigo hoje Alfredo Sampaio. Eu não sei nem como apresentar, é tanto, ó, ex-jogador de futebol, treinador de futebol, com diversas passagens por diversos clubes aqui no Rio de Janeiro, presidente da Saferj, que mais? Sem ser vida pública, o que o Alfredão faz de bom? Amigo do Chico. Amigo, faz um churrasco maneiro também, não? Não, isso não. Não faz? Não. Pizza você gosta? Porra, muito. Deveria. Seja bem-vindo ao Toque Sai, vai ser Obrigado. uma honra. Agradecer já a tua disponibilidade, ter vindo. Esse trânsito aí fora é complicado. Atender a gente de prontidão é uma honra falar. Como eu te falei por mensagem, assim, eu que era um menino na faculdade e acompanhava lá o Madureira, o seu trabalho, e hoje tá batendo esse papo aqui, vai ser gratificante. E eu quero começar já falando, por favor, para quem tá sem internet, quem não acompanha o futebol carioca, a tua atuação na Saferj, o que é, como funciona, o que se propõe. Rapaz, na verdade eu sou o presidente do Sindicato do Rio já há muitos anos, né? Na verdade eu sucedi o Gaúcho, que foi o zagueiro do Vasco, do Botafogo, e foi uma coisa que aconteceu na minha vida que eu nunca planejei, né? Que eu fosse ser presidente do sindicato, eu nunca imaginei isso. Eu costumo dizer para os amigos que isso foi coisa de Deus, foi uma decisão de Deus de me colocar ali. Porque eu não pedi para ser presidente de casa, não concorri para ser presidente de casa e fui convidado e aceitei. Então eu brinco que até hoje eu não sei por que eu fui convidado e muito menos sei porque eu aceitei. O fato é que a partir do momento que eu entrei, comecei de fato a tentar fazer um trabalho legal e a gente conseguiu contribuir para o desenvolvimento da instituição e hoje o sindicato ele tem uma estrutura muito legal, muito grande. Te afirmo com certeza que é o maior sindicato de atleta do país e do mundo em termos de estrutura, em termos de número de benefícios, os benefícios que são disponibilizados para os atletas e ex-atletas. Então é um trabalho que, para mim, começou por acaso como uma função, né? Há muitos anos atrás. Hoje é um trabalho que me deixa muito feliz e muito satisfeito por ter contribuído e ajudado a tantas pessoas, como a gente ajuda até hoje. Então, o sindicato tem uma atuação importante na parte social. A gente tem uma sede na Tijuca, que nós temos lá uma gama de benefícios, como odontologia, fisioterapia, departamento de fisiologia, que faz eletrocardiograma, faz medição corporal, isocinética, que é o desequilíbrio muscular. Nós temos um que a gente chama de Escola do Conhecimento Saferj, que é nesse guarda-chuva a gente tem cursos de gestão, de análise de desempenho, de monitor. Ano que vem teremos o de treinador. Então, assim, fora isso, inúmeros cesta básica, cirurgias que a gente faz de prótese dentária, prótese mecânica. Então, a gente faz um trabalho que eu considero muito importante, muito bom. E o que eu acho que é mais legal nisso tudo é que é tudo gratuito. Tudo gratuito. Os atletas e ex-atletas não pagam nada. E a cereja do bolo desse trabalho todo, que eu considero, é o centro de treinamento que nós construímos em Guaratiba. E lá diariamente treinam 25, 30 atletas desempregados. Os caras que estão sem contrato de trabalho, eles treinam lá diariamente, sob o comando de uma comissão técnica, sob um médico, fisiologista, preparador, enfim. E ali eles mantêm a sua forma física até se recolocar. E a gente também faz muitos torneios, a gente faz jogos amistosos, faz torneios para que esses garotos tenham visibilidade. E o número de recolocação é muito bom, eles conseguem se recolocar. Consegue ajudar muita gente. E lá nesse segmento OCT, o que me deixa muito gratificado em ver é que após o treinamento eles vão para o restaurante almoçar. Então eles almoçam todos os dias e o que me deixa muito feliz, porque eu sei que muitos daqueles rapazes ali estão fazendo talvez a única refeição do dia, ou a refeição mais correta. Que alguns saem de lá, vão trabalhar, o outro vai fazer alguma atividade até se recolocar de novo. Então esse é o trabalho do Saferj. Eu acho que, como eu falei, hoje eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar à frente, porque a gente conseguiu dar uma estrutura à instituição que pudesse realmente gerar todo esse amparo ao atleta e aos ex-atletas de futebol. Pô, legal. Tu tá há quantos anos à frente da... Rapaz, mais ou menos? Tô desde 90. 34 anos, né? 30 é blau. Eu não sei fazer essa conta. Tem que ter qualquer coisa. Como é que tu conduz junto com a tua
carreira como treinador, né? Tava meio que aposentado, já não tá, mas não desistiu cara, de desistir. Essa coisa é muito louca, porque, como eu te falei, eu não fiz plano para ser presidente do sindicato. Eu nunca imaginei que eu fosse ser presidente do sindicato, cara. E, na verdade, quando eu me vi, eu estava presidente do sindicato, eu parei de jogar e virei presidente do sindicato. E parei de jogar e virei treinador. E eu fiz a faculdade, me formei, fiz 500 cursos, estágio no exterior para ser treinador de futebol. E eu consegui a proeza de trabalhar contra quem eu brigo. Né? Quer dizer, teoricamente, eu brigo com outros clubes, e são esses caras que me contratam. Então, assim, eu consegui atuar dessa forma muito bem no Rio, porque os clubes aqui também me conhecem, eles sabem que eu não misturo as tintas. Então, se tiver coisa errada, eu sendo treinador, não ser treinador, eu vou intervir. E nos clubes, geralmente, todos que eu trabalhei, geralmente quando eu estou no clube, realmente as coisas funcionam melhor. Mas não por eu ser presidente do sindicato, é porque, na realidade, eu cobro mesmo. Eu acho que tem que ter estrutura para o trabalho do pessoal. Então, cara, eu consegui essa proeza de ser treinador e presidente do sindicato ao mesmo tempo. Eu sou treinador há 34 anos e presidente há 34 anos. Caminha juntinho, Caminha. E ao longo desses anos todos, só teve um ano que eu não trabalhei, que foi 2001. Então, ao longo desses anos todos, trabalhando, teoricamente, contra quem eu brigo, que é os clubes, né? E vamos falar agora, você como um representante, uma voz do sindicato. A gente até estava trocando essa ideia aqui em off. Uhum. Como é que você vê essa chegada aí de um monte de técnico estrangeiro, mas principalmente, vamos falar primeiro de jogador, assim, que tá vindo um monte de cara aí da América do Sul e seduzido pelo nosso dinheiro, que a gente faz frente economicamente, mas que, cara, aqui, lá no Madureira, no Bangu, no Volta Redonda, eu me arrisco a dizer que tem cara com mais bola. Cara, isso é um tema que me preocupa muito. E eu falei isso na CBF, eu até 8 meses atrás, eu era presidente da Federação Nacional dos Atletas também, e participava muito do arbitral da CBF. E eu coloquei isso para o Edinaldo, coloquei para os clubes, a minha preocupação com relação a isso. Porque nós tínhamos, no primeiro momento, 5 estrangeiros, e aí eles foram votar para ser 7. Eu fui contra, fui voto vencido. Aí de 7 eles votaram esse ano para ser 9. Eu votei contra e autorizaram 9. E não é, e é importante eu falar isso aqui, aproveitar a sua audiência, falar, não é nada contra os jogadores estrangeiros, não é o atleta. Inclusive, eu sempre falo, o atleta estrangeiro que estiver em solo nacional no Rio de Janeiro, pode ter certeza que ele vai receber todo o nosso amparo, ajuda, proteção, o que for, nós vamos ajudar e protegê-lo. E estamos à disposição. É conceitual. Eu entendo que o Brasil é um país formador. Ele não precisa dessa quantidade de estrangeiros. O estrangeiro sempre... Eu fui estrangeiro, eu joguei fora há muito tempo. A gente ia para países como Portugal, como eu fui para a própria Venezuela, que não tinha um histórico de futebol, mas era um país muito bom de ir, porque economicamente o petróleo era muito bom de ir. Esses países eles não tinham a abundância de jogadores como nós temos no país. Então, eles tinham que levar estrangeiros para melhorar. Então, eu acho que a gente está na contramão. Nós temos excesso de jogadores bons aqui, e essa enxurrada de estrangeiros, ele está, primeiro, tirando o espaço dos nossos jogadores, né, o mercado interno, está prejudicando a formação, porque chega um menino que trabalha, quando ele bate para virar profissional lá com 20 anos e o profissional, aquela caminhada toda dele tem mais uma barreira que é 2, 3 estrangeiros jogando ali no lugar dele. Então é um negócio que eu acho que é contraproducente, eu acho que o Brasil não precisa disso, só que esse mercado virou um puta de um negócio. Isso gera muito dinheiro, muita movimentação de clubes, empresários, intermediários, esse monte de gente envolvida nessas negociações. Então, me preocupa muito, sou contra. Felizmente, essa semana, por acaso, eu vi uma entrevista do Paulo Autuori falando sobre isso, e o Paulo Autuori tem autoridade para falar pela história dele no futebol. Eu até liguei para ele, falei, pô, Paulo, que bom que tem mais um falando comigo. Aí batemos um papo longo e realmente o que ele pensa é o que eu penso. O Brasil não precisa disso, prejudica a nossa formação. No arbitral, por exemplo, quando eu falei que prejudicava a formação, o presidente do São Paulo falou, não, mas nós não vamos deixar de formar. Eu falei, eu sei, vocês não vão deixar de formar porque vocês querem vender. Vocês estão confundindo formação com aproveitamento.
Vocês vão continuar investindo para vender, mas não é para aproveitar. E aí o futebol brasileiro está se descaracterizando, perdendo o seu DNA. Aí, por consequência, você vê o excesso de treinadores estrangeiros, e uma coisa puxa a outra. Aí tu fala, pô, mas tem estrangeiros, treinadores bons. De fato, o que está no Botafogo está fazendo um bom trabalho, o Jesus fez um bom trabalho. Mas você não pode trazer estrangeiros para cá pelo fato de entender como foi criado, que os treinadores brasileiros perderam a sua capacidade. Então, isso é ruim, porque hoje não se fala mais português dentro de campo e não se tem um treinamento, isso guardado as proporções naturalmente, um treinamento com o DNA brasileiro. Uhum. A gente hoje pegou toda a forma de trabalho que é da Europa, o jogo de intensidade, de marcação alta, legal, mas não é ser saudosista, a gente tem que evoluir com o tempo, o futebol evoluiu, mas eu acho que a gente tinha que preservar o que a gente tem de bom. Você vê que a Argentina não sofre isso. A Argentina briga no sub-20, no sub-17. A principal é a campeã mundial, foi vice-campeão. Aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos na contramão. Como o país, o Brasil, dentro do Mercosul, é o que está financeiramente mais estruturado, tornou-se o paraíso aqui das negociações, como teoricamente foi a Europa há muito tempo. Então, só que isso é ruim para o futebol. E essa conta vai chegar. Nós já não ganhamos muito, já não ganhamos nada há 24 anos. A Olímpica perdeu, a Sub-20 perdeu, a Feminina perdeu, nós não ganhamos mais nada. Porque nós temos na base jogadores jogando na base estrangeiro, nós temos na Série D jogadores jogando estrangeiro, nós estamos na Série C jogando estrangeiro, nós temos na A, nós temos hoje, salvo engano, posso estar errado no número, se eu não me engano, 200 e poucos jogadores estrangeiros na Série A, ou no Brasil. Eu posso estar equivocado aí um pouco, mas é por aí. Mas é um número... É um número expressivo para um país do futebol. Então, se você for ali na rua ali agora, sacudir uma árvore ali, vai cair uns 15 moleque bom. Então, você não pode estar indo lá fora pegar. Aí você vê, por exemplo, o Santos, ano passado. O Santos que formou Pelé, Diego, Robinho, Neymar e Ganso, um monte de cara. Aí ele vai e pega o capitão da Venezuela, o Rincon, de 36 anos para jogar de volante. Pô, não é possível que um clube como o Santos não tenha um volante na base que possa jogar no Santos. Mas não tem o dirigente que está ali. A pior coisa para o dirigente é descer divisão. Então, o cara, ele não mede. Se ele tiver que trazer o cara de 60 anos que joga lá no Pirapora, ele vai trazer. Então, uma série de situações que estão sendo impostas ao futebol brasileiro e que eu acho, tenho quase que absoluta certeza, que essa conta vai chegar. E a gente vai se tornar uma Itália, por exemplo, que já não vai à Copa do Mundo há 2 anos, que já está revendo esse conceito de estrangeiros lá. A Inglaterra já está revendo esse conceito de estrangeiros, porque são países que eram países de ponta. A Itália era a Itália. A Inglaterra, em determinado momento, também foi. Então, são países de ponta que não estão conseguindo mais nada. E o Brasil está indo nessa direção. Nessa. Isso reflete. E a minha pergunta, eu te faço com um corte de tempo. Hoje, começamos com jogadores, hoje técnicos estrangeiros a rodo aí, cada dia chega mais um. Falta oportunidade para o treinador brasileiro, por isso um corte de tempo. Primeiro, lá no final da década de 90, o cara que fazia um bom trabalho nos times de menor expressão, e você acha que faltava oportunidade para a galera? Vou citar um exemplo, Antônio Carlos Roy, fez diversos trabalhos em clubes de menor expressão e não chegou a bater num time grande. Você acha que isso já acontecia? E, evidentemente, imagina hoje com a galera chegando portugueses aí à torta e à direita. Cara, essa questão dos treinadores, dos clubes menores, isso sempre existiu. Faltava coragem dos dirigentes de pegar o Roy, que realmente era bom treinador, e colocar o Roy num grande clube. Eles não têm coragem. Eu, por exemplo, quando eu saí do Madureira e fui para o Avaí, eu fiz uma campanha muito boa na Série B com o Avaí. E de lá eu vim para o Vasco. Ali, só que o Vasco, ele tinha um dirigente que tinha coragem para fazer as coisas. Que bancava. Bancava. Se errar, acertar, se fosse errar ou acertar, ele bancava, como ele já tinha levado o Dário Lourenço, por exemplo. Então, o Eurico, por exemplo, tinha esse perfil. Ele conseguia enxergar a qualidade nesses treinadores e dava oportunidade como ele me deu. Agora, é raro, você não vai achar isso.
os caras vão sempre pela grife. E muitas vezes a grife não tem, no meu modo de ver, muitas vezes não tem a competência que muitos têm. Então, essa parte dos treinadores menores, dos clubes menores, sempre foi assim. Por exemplo, hoje, o Rogério Corrêa, que está no Volta Redonda. Eu não conheço o Rogério, conheci muito o pai dele. Já joguei contra ele, naturalmente, conheço de Convai, não tenho intimidade, mas para mim ele é o melhor treinador desses menores que existe. Provavelmente ele vai ser campeão com Volta Redonda. Eu não sei se um dia o Flamengo vai querer ele lá, ou o Vasco. Eles vão querer apostar como apostaram aí no... Esse bando de cara que trouxeram, que era auxiliar de não sei quem lá fora. Tal. Então os caras têm uma grife, mas que, de repente, não tem mais qualidade dos que estão aqui. Então, isso aí sempre foi dessa forma. Então, a minha resposta com relação a isso é falta coragem dos treinadores, dos dirigentes, a dar oportunidade a esse tipo de profissional. Geralmente, eles querem uma estrela para mostrar para a sua torcida e para fazer foto do lado também, para dizer que trouxe o fulano, né? Então, é mais ou menos por aí. Você falou da tua passagem no Vasco, já falou em diversos podcasts, diversas entrevistas, mas para registrar aqui também, falar brevemente, a gente sabe que houve um problema ali de convivência, Edmundo criava problema. Eu queria que você me relatasse brevemente como é que é a tua passagem no Vasco. A minha ida para o Vasco, depois eu me arrependi de ter ido. Na realidade, eu tinha feito 2 temporadas muito boas no Rio com Madureira. E teve um dia depois de um jogo Vasco-Madureira, o Eurico, na saída do campo, ele falou, vou te trazer para cá que você é o melhor treinador do Rio de Janeiro. E eu fiquei lisonjeado, porque quem conhecia o Eurico não era de rasgar seda com ninguém. Ele não ia falar aquilo ali para mim, para me agradar. Não tinha porquê, apesar de que eu sempre tive uma relação muito legal com ele. E eu fiquei lisonjeado, mas acabou, enfim. Fui para o Avaí, fiz o brasileiro lá e depois eu fui convidado para vir. Eu não queria vir, porque no primeiro momento tinha uma situação que era para ficar eu e Romário no comando, porque o Romário estava suspenso pelo uso do negócio no cabelo. Finasterida, né? E ele ia ficar ali um período como treinador para ele não ir embora, que o Eurico não queria que ele fosse embora e fizesse o último jogo de despedida pelo Flamengo. Tá. Então, quando houve o convite, o Eurico me explicou, ele vai estar contigo, você é o treinador, ele vai ficar e depois você assume, ele vai sair, você assume. Eu não queria isso. Aí o Elias Du, o presidente do Madureira, falou, é uma oportunidade. Enfim, eu acabei vindo. E logo depois o Romário teve lá um problema e acabou saindo e eu fiquei direto como treinador. Era uma oportunidade fantástica, porque, o Vasco é o Vasco, né? Quem não quer chegar no Vasco? E respaldado pelo doutor Eurico, que... Exato. E quem que não quer chegar num clube como o Vasco? E eu sempre falava para meus amigos assim, eu falava, um dia se eu chegar num clube grande, eu vou chegar de manhã, eu vou sair à noite. Porque o meu temperamento não permite algumas coisas. E assim, Chico, eu sempre tive dificuldade de lidar com desrespeito. A gente pode não se gostar, mas se respeitar, vai conviver na moral. E quando eu cheguei, eu já fui meio que recepcionado de uma forma até covarde, porque o responsável pelo departamento de futebol, a primeira diálogo comigo foi, a minha opção não era você, a minha opção era Wagner Mancini. Mas o Eurico escolheu você. Então, assim, eu acho que isso já foi uma deselegância e até uma covardia, porque quando você chega num clube como o Vasco, e eu vinha de clubes menores, o Avaí é muito grande em Santa Catarina, mas não era um clube como o Vasco. Quando você chega num clube desse, você precisa ser abraçado, né? Você precisa ser ajudado. A competência eu tinha. Mas não é só competência, tem uma série de pequenas coisas, principalmente de gestão de grupo, de que você tem que ter o respaldo. E ali, naturalmente, foi muito claro que não tinha o interesse, com exceção do Eurico, eu estivesse ali. Essa foi a minha sensação. Eu fiquei lá, eu acho que 5 meses, uma coisa assim. E ao longo daquela caminhada, foi uma caminhada confusa. Eu tive, de fato, um problema com o Edmundo. E eu fiquei... Há pouco tempo eu tive num evento, e o Edmundo estava lá. E eu já cruzei com o Edmundo 50 mil vezes em outros lugares e a gente não se falava. E nesse evento, um amigo comum falou, vem aqui, vamos lá, vamos falar. E eu voltei a falar com o Edmundo e fiquei muito feliz de voltar a falar com ele. Primeiro que esse troço foi 20 anos atrás, quase. Segundo, antes disso, eu sempre me dei bem com ele. E terceiro, que a gente amadurece, não vai levar nada dessa vida. O que a gente leva mesmo são os bons momentos.
E eu fiquei muito feliz de voltar a falar com ele. Ele também, a gente se abraçou, ficou resenhando. Estava até passando um jogo do Brasil, a gente viu junto. Enfim, foi legal. Faço questão de registrar isso, porque em todas as vezes que se fala a minha passagem do Vasco, fala-se do problema com o Edmundo. De fato existiu, foi fato. Houve um estresse. Naturalmente, aquilo ali acabou, no cômputo geral, pesando muito mais para mim do que para ele. E depois tivemos outros pequenos problemas com outros jogadores. Os caras chegavam meio chapado no treino, chapado que eu digo de bebida, né? E aquilo me incomodava. Eu falava para o departamento, gente, tem que cuidar disso lá, não dá para fazer. Enfim, pequenos erros que acabou realmente não permitindo a minha permanência mais longa lá. Só que eu costumo dizer assim, o que começa errado acaba errado. Você vê que naquele ano eu saí, veio o Lopes, depois do Lopes veio o Tita, depois veio o Renato, ninguém funcionou e o time desceu. Então, assim, foi uma experiência legal. Eu tenho orgulho de ter na minha história um clube como o Vasco. É muito bom, que Vasco é Vasco. Só que eu me arrependi, cara. Eu, de fato, não... E também, assim, aquilo ali foi um divisor de águas. Naquele momento, quando eu saí do Vasco, eu tomei uma decisão difícil, mas tomei. Falei, eu não quero, se trabalhar em clube grande foi esse tipo de estresse, eu não quero isso para mim. Se for isso... E provavelmente porque não é aquela conversa o tempo todo torta, um monte de gente. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu vou trabalhar nos clubes menores, não saio do Rio de Janeiro, porque eu não gosto de sair do Rio de Janeiro. Eu fiquei muitos anos fora, longe do meu filho, quando eu jogava, e eu não queria repetir isso com meus filhos mais novos. Então foi uma decisão difícil, só trabalho no Rio de Janeiro, nesses clubes menores. Dentro da história, do contexto dos clubes menores, eu recebo muito bem, os caras me confiam em mim, eu fico perto da minha família e é um trabalho que eu digo que é um trabalho mais caseiro, digamos assim, usando um termo. É um trabalho mais caseiro, tem pressão? Tem desgaste? Tem, mas é infinitamente menor e extremamente mais prazeroso. Então, foi isso. Tenho muito orgulho de ter passado no Vasco, mas se fosse hoje, nesse modelo, eu não teria ido. Putz, cara... É. Frase forte, hein? Frase forte. Eu quero agradecer a resenha, começou bem aqui, a gente já falou de coisas polêmicas. Quero agradecer a moral ao apoiador Suburbanos Pizza, mandar um abração pro Rafa e pro Léo da loja do Recreio, da Barra e da Freguesia. Tamo junto, Suburbanos. Pizza é uma delícia, já devoramos, nem esperamos a gravação. Alfredão, é verdade. Vamos seguir. Eu quero saber... você não usou a palavra zona de conforto, esse trabalho, tocar a tua carreira de uma forma mais caseira aqui no Rio de Janeiro. Queria que você me destacasse alguns dos seus trabalhos que você hoje, olhando para trás, 34 anos de carreira, salvo engano, tu fala, porra, ali eu desempenhei bem, ali eu fui bem. Cara, assim, esses clubes menores, eu tenho um negócio que me atrai demais, que me dá é o desafio de fazer você num clube menor e você ter que fazer um trabalho para você jogar bem. Aí é que eu entendo que tem o dedo do treinador. Naturalmente, você não faz omelete sem ovo, mas você tem que achar soluções para o problema que você tem. E isso é que me encanta. Então, nesses clubes menores, eu tive momentos bem legais, cara, e que eu me guardo com muito carinho, porque exatamente por isso, que foram trabalhos que você teve que, com a força do trabalho, andar. Então, o Bangu, em 98 e 99, 98 e 2000, que nós fizemos um campeonato brasileiro da Série B bom pra caramba. 98 fizemos uma puta campanha também. Aí depois veio um trabalho muito legal na América, que a gente acabou não ficando bem colocado, mas a equipe era muito boa. A gente jogou o brasileiro também, foi bem. Isso é que ano? Mais ou menos? Em 2003. Aí depois veio o Madureira, que foi 2006 e 2007. Eu tinha um time fantástico ali. E a gente chegou nas finais nos 2 anos, né? E o nosso time era fantástico, jogava muito bem. Esses 2 trabalhos foram muito legais. Aí a sequência disso, em 2011, no Boa Vista também, nós fizemos um trabalho muito legal, que chegamos também à final com o Flamengo. Aquele do Carioca, né? Do Carioca. E depois, 2019, recente, com o Bangu, também fizemos um trabalho muito legal, que
acabou ali no triangular, o Bangu sendo um deles. Então, assim, e todas as demais competições, eu sou o treinador carioca, eu sou o treinador que tem mais campeonato carioca da primeira divisão jogado. Eu tenho 25 campeonatos jogados. Nenhum treinador tem essa marca, nem o Zagallo, nem o Joel, nem ninguém. Naturalmente, eu consegui essa marca porque eu nunca quis sair do Rio. Então, me facilitou. Esses outros treinadores não, eles estão aqui, daqui a pouco estão lá, tal, e enfim. E eu tenho essa marca e é muito legal isso. Então, assim, todas as demais competições, de certa forma, a gente sempre foi muito bem. Essas que eu citei foram competições que a gente chegou na final. Mas a maioria das vezes nós fizemos bons trabalhos. E aí é o que eu te falei, é o que me encanta. Teve esse de 2018 ou 2019 do Bangu, não me recordo agora. Eu lembro que teve um evento de apresentação na federação, que foram todos os treinadores. O Abel era o treinador do Flamengo. Aí um fazia uma pergunta para o outro, o repórter perguntava, era uma festa de lançamento da competição. E aí o cara perguntou, pô, como é que é? O nosso primeiro jogo era com o Flamengo. Como é que é enfrentar o Flamengo? O Flamengo naquela altura eram 6 milhões de receita. Eu falei, pô, como é que é? É um clube de 6 milhões contra um de 400. Então, tem que perguntar ao Abel o que ele acha, como é que vai ser a facilidade. Então, esse desafio dessa diferença é que a mim me encanta. Uhum. E é isso que me move a treinar essas alternativas sem ter o dinheiro de busca lá. Cara, é a força do trabalho. O meu auxiliar técnico, o Josimar, ele fala muito isso. A força do trabalho é que consegue fazer com que... Então, o que é a força do trabalho? Você realmente ter boa qualidade de trabalho, ter um elenco junto, fazer o elenco jogar. Você tem que tirar leite de pedra e fazer aquela pedra virar ouro. E isso, a força do trabalho, muitas vezes a gente consegue. Naturalmente, não é simples, existe sempre uma diferença, mas a mim o que me encanta é isso. É esse desafio de enfrentar quem... Davi contra Golias, quase. É uma coisa saudável, é um desafio Sim. que a mim me encanta esse desafio. Montar uma equipe que eu consiga ir e encarar todo mundo. E o teu processo de montagem de elenco, de grupo, eu puxo pela memória, que já está falhando, como a gente conversou... Pensando no Madureira 2006, 2007 ali, há uma mescla dos jovens com jogadores mais experientes, com mais rodagem no cenário nacional. É uma coisa que era do Elias Duba, é a filosofia do Madureira, ou também você apostava nisso? Cara, aquele ano, 2006, na realidade, eu cheguei no meio do campeonato. Madureira estava com 1 ponto, eu acho, estava brigando para não descer. E aí eu cheguei e eu sempre tive na minha cabeça assim, eu sempre pensei ofensivamente. Eu não gosto de time que dê porrada e nem que fique retrancado. A não ser determinados jogos, você tem que ter estrategicamente, você tem que fazer. Mas a minha cabeça sempre funcionou de forma ofensiva. Tanto que eu sempre joguei com um volante só. Eu sempre jogo com um volante, 2 meios e 3 atacantes. É assim que eu penso. E quando eu cheguei no Madureira, já tinha o elenco. É uma característica do Elias Duba ter... tinha naquela época, pelo menos por muito tempo, ele sempre teve jogadores renomados, referências no elenco. Então eu já cheguei com meio caminho andado. A equipe realmente estava mal, mas eu peguei um elenco e tinha Dejaí, Marquinhos, Odivan, o Michael, André Lima, Muriqui. Só que esses caras, com exceção do Dejaí e do Odivan, eles não jogavam. Quando cheguei, eu montei um time todo novo. E a gente teve 10 dias entre um turno e o outro, né? Que tinha Taça Rio, Taça Guanabara, né? Uma coisa assim. Isso aí. Eu tive 10 dias. Aí eu montei a equipe e a gente foi campeão da Taça Rio e foi a final com o Botafogo. Então, assim, era uma característica do Elias fazer isso. E eu dei sorte que no ano seguinte também... esse elenco ficou, ainda veio o Valdir Papel, ainda veio o Marcelo Mariola, o atacante, que acabou, que o André Lima foi vendido. Então, assim, ajudou bastante e eu acho que essa mescla é importante. Só que é o seguinte, eu falei isso há pouco tempo, como eu estou voltando lá para o Sampaio Correia, eu falei para a diretoria há pouco tempo, o jogador veterano, entre aspas, né? Eu não tenho problema de escalar um jogador de 16 anos ou de 38, 50, desde que ele esteja competitivo, jogando e com capacidade de jogo.
Mas o jogador veterano, entre aspas, só para caracterizar a questão da idade, ele tem que ser um cara muito positivo. Ele tem que ser um cara positivo, tanto dentro do campo, fora do campo. Ele não pode achar que ele é uma grife, ou seja, que ele tá ali, ele tem que jogar de qualquer maneira. Estando mal ou estando bem, ele tem que jogar. E não é, isso é muito perigoso. Se você pega caras como eu peguei o Dejaí, peguei Júlio César Urigelli, olha só. Putz. Porra, não, já peguei uns caras, pô, já treinei uns caras bons pra caramba, cara. Quando a gente pega uns caras sérios assim, porra, esses caras são muito bons. Primeiro que eles jogam muito. Pô, esses caras são talentosos. Mas não basta ser só talentoso. Os caras têm que ter, de fato, um comportamento adequado de liderança, de exemplo. Porra, porque se eu, como treinador, eu me deixo me seduzir, eu sucumbir às minhas decisões porque o cara é o fulano, eu perco o restante. A posição tem que ser a mesma para todo mundo. Então, assim, é importante ter esses jogadores, mas que sejam jogadores que tenham ainda capacidade de jogo e que sejam, acima de tudo, profissionais, sejam pessoas sérias, pessoas que entendam a posição deles dentro de um elenco. Ah, eu sou o cara, legal, mas eu tenho que ter um comportamento para poder seguir jogando. Então, na maior parte do tempo, eu dei sorte com relação a isso. Tive já alguns problemas também, tem aqueles caras que se acham estrela, e aí, é o que eu te falei no início, eu tenho dificuldade de lidar com desrespeito. Quando o cara começa a ser estrela e ele começa a querer fazer coisas que não condiz com o comportamento ali, aí há o choque. Mas eu tive sorte, cara. Treinei caras aí, porra, caras bons, cara. Se tal, eu ia te perguntar isso. Vamos falar pra coisa boa, vamos falar de coisa boa. Algum medalhão no bom sentido que tenha te surpreendido nisso porque é que você falou, o cara já tem a qualidade. O cara já tem a vivência, porque já tá com uma idade mais avançada e já bateu em grandes clubes, mas o cara que chega querendo, com vontade, em forma, alguém que tenha te surpreendido positivamente, assim. Além do Djaí, que você já falou. Não, eu sempre cito o Dejaí, porque o Dejaí ele é um daqueles caras que eu fiz amizade no futebol. O Dejaí é meu amigo até hoje. E ele, porra, ele jogava. Jogava muita bola. O Dejaí jogava andando, né? Se o Djaí... Vamos mudar o rumo. Foda-se. Se o Djaí joga hoje, ele tava trilhardário. Não é só ele, não. Tem 500 mil aí que se jogassem hoje estariam trilhardários, né? Aliás, não ia ter dinheiro para pagar os caras. Não ia ter dinheiro né? para pagar os caras. Porque hoje em dia o cara faz 2 jogos e já... Cara, hoje em dia, você basta ver como o departamento de scout dos clubes vão ver. Hoje em dia, a competitividade realmente, o cara tem que ter o espírito competitivo. Hoje o jogo está muito... Diminuiu o campo, o jogo ficou muito intenso. Então, sabe, a velocidade, a força e tal. E como eu falei, eu priorizo a qualidade. Não adianta também você ter a qualidade e não ter a competitividade, que aí o cobertor vai ficar curto. Mas quando você consegue pegar o cara de qualidade e dar a competitividade para ele, porra, aí é perfeito. Então, assim, cara, eu treinei caras como Dejaí, como Marquinhos, como Urigelli, Andrade, Cristóvão Borges, Edivaldo, lateral direito. Caraca. Cara, foi Careca, uma seleção que eu dirigi, o Careca era um... Cara, eu tô olhando o Careca, eu era um espectador, eu gostava de ficar vendo ele jogar. Então, assim, cara, eu treinei muita gente boa, assim, caras que tinham um comportamento de homem, sabe? E jogavam, contribuíam, eram pessoas simples. Essa é uma palavra importante. Semana teve um evento aí que o Zico participou, e eu, na minha fala, eu falei que o Zico... Ele ensinou a gente, a mim pelo menos, ele ensinou como é simples ser simples. Entendeu? O cara é o cara que mas ele tem uma simplicidade, velho, para lidar com as pessoas, de respeito, de entendimento do ídolo que ele é. Então, quando você tem o ídolo, quando você tem o craque e o cara é simples, porra, parceiro, é muito bom lidar com eles. Agora, quando o cara também é bobalhão, puta, eu vou te falar, irmão, é doído. E na vivência do time de menor investimento, pra afastar esse cara é mais difícil, assim? Afastar, não necessariamente afastar de jogar o cara aos leões ali, mas de tirar do time, porque muitas vezes é a aposta do homem. Geralmente esses caras, no caso do Elias, não. O Elias sempre gostou de bons jogadores, assim, jogadores mais jogados, que ele entendia a qualidade dos caras e dava peso pro Madureira. E dava mesmo. Sim. Você vê um
um Dejaí com a camisa do Madureira, não dá peso. Eu lembro um que, de te interromper, acho que não era você, o Marcelo Ramos do Madureira. Não, era eu. Era você? O Marcelo jogava pra caraca, velho. Era outro. E um cara muito legal, Falava, bom de caraca, o papo. Marcelo Ramos tá no E Madureira. era muito bom de papo, muito legal. Então, assim, cara, tem muito dessa coisa da escolha, porque o cara é talentoso. Mas tem muito daquela coisa do oba-oba que dirigente também gosta, né? De fazer foto do lado do cara famoso, pra torcida é bom, pra cidade é boa. Então, isso existe também. Mas se o cara chegar e jogar e tiver um comportamento legal, perfeito. Assim, cara, eu, ao longo da minha carreira toda, eu dei muita sorte. Foi muito mais. E se o cara, como você falou, mas para tirar. Eu, por exemplo, toda vez que eu tinha um grande jogador que jogou comigo, não vou revelar que ele geralmente deu alguns problemas e eu ia tirar ele da equipe. E sempre que eu ia tirar algum jogador, eu sempre tive, é um comportamento que eu tenho muito respeito pela história das pessoas. Sempre tive. E sempre que eu tive que tirar um atleta que tem uma história, né, glamourosa, vitoriosa e tal, eu sempre tive muito cuidado. E muitas vezes eu até chamo o cara e falava, pô, só, vou te tirar, tal, vamos dizer que você está lesionado, para te preservar para a saída. Tal. Eu sempre procurei proteger. Mas já teve casos que os caras, não, vai o meu, sai e deu, irmão. Aí é o que é. Aí, não gostou, quem manda sou eu. Aí é barata voa, aí vai do meu jeito, pô. Então, assim, mas na maior parte do tempo foi sempre uma coisa respeitosa e muito, muito legal de ter convido com esses caras. E você completou 25, né? 25 temporadas no Campeonato Carioca, que você falou nessa temporada. Agora no Sampaio Corrêa, cara. Eu, na realidade, eu já venho pensando em parar já há algum tempo, né? Mas essa coisa do futebol é meio cachaça, né, cara? Quando a gente tá lá dentro, a gente fica meio saco cheio, porque é treino, é jogo, é viagem, concentração, é estresse. Mas tudo isso é uma adrenalina legal pra caramba, que às vezes cansa. Aí quando você tá fora, você quer voltar, porque você sente falta. Mas eu já estava meio que me preparando para sair de dentro do campo para fazer outros trabalhos fora do campo. Mas vira e mexe, as pessoas no Rio me chamam. E eu vou, porque eu gosto, gosto, tenho entusiasmo. Aí quando eu não tiver mais entusiasmo, eu não vou. E outra coisa, assim, é uma coisa muito na minha cabeça. Enquanto eu consigo, dentro do campo, quem dá o treino sou eu. Quem bate na bola sou eu, quem mostra o que quer fazer sou eu. E não é porque eu quero tirar dos meus auxiliares a autoridade e a capacidade dele, não. É porque é uma característica minha. Naturalmente, eu compartilho tudo com eles. Mas enquanto eu tiver, porque tem muito treinador que hoje, com a idade mais avançada, quem dá treino é o auxiliar técnico, é outro, eles são meio que o head coach, fica ali só. E não, enquanto eu tiver a condição de física, de estar dentro do campo, comandando, andando, bate aqui, vai ali, eu vou seguindo. Se eu não tiver mais com essa condição de ter que ficar fora do campo, aí não. Aí eu prefiro ir para fora das 4 linhas. Então, enquanto for me contratando, eu vou indo, aí. pô. E uma pergunta aqui de curioso. Quando assumiu o trabalho, exemplo, Sampaio Corrêa... Não vamos falar de Sampaio Corrêa porque você vai iniciar o próximo Cariocão, mas eu queria entender como é a conta do time de menor investimento no Campeonato Carioca. Vamos lá. Dos times grandes, a gente pode perder e não pode desperdiçar nos confrontos diretos? Como é que pensa? Não, cara, é assim, ó. Sempre que eu assumo um clube, eu faço uma palestra para os caras, inicialmente, mostrando as características do campeonato, os objetivos, dou algumas estatísticas. E eu tenho sempre tive comigo, assim, o Campeonato Carioca, ele é um campeonato dividido em 2. São 4 jogos que você disputa 12 pontos e 7 jogos que você disputa 21 pontos. Esses quatro aqui, se você conseguir jogar com eles e arrancar ponto deles, você já deu uma passada larga para chegar na semifinal, né? E hoje, do jeito que o Campeonato Carioca está, você tem que arrancar muito bem, porque os grandes eles só entram com o time principal na 5ª rodada. Então, se o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Flamengo, por exemplo, nas primeiras rodadas, naturalmente o Flamengo vai vir com uma equipe mista, boa também, de garotos bons, mas que a gente tem que tentar aproveitar, irmão. É muito mais fácil enfrentar um garoto daquele do que enfrentar o Arrascaeta. Então você tem que tentar pontuar entre esses 4. Se você conseguir pontuar entre esses 4,
você realmente dá um passo largo. E aí a gente tenta fazer uma previsão aqui, principalmente nos 4 primeiros jogos, que ali você enfrenta 1 ou 2 grandes. E quando você vai para os 7 jogos contra os menores, ali é que é o jogo. Porque ali é que é paridade. Ali é tudo. A barata voa. Ali é barata, ali é tudo já. Ali é todo mundo igual. Você tem um clube, por exemplo, já falando do próximo campeonato, você vai ter um Volta Redonda investindo por força de estar na Série C. Série Então, B agora, né? Desculpa, na Série B. Com certeza vai fazer uma boa equipe. Você vai ter o Nova Iguaçu, que tem um elenco, sempre faz boas equipes, porque forma os jogadores ali. Você vai ter um Boa Vista, que virou SAF e vai vir, contratou até o Wagner Love, que me informaram. E vai vir com uma equipe também de peso. Então, assim, nós vamos ter... a Portuguesa geralmente faz boas equipes também. O Madureira roubou um jogador nosso, né? O Elias. Ih, foi pra lá, Foi, o Marcelo. É um jogador bom, é um jogador mais jogado, desses mais veteranos, mas muito bom jogador. É o meia? É o Carequinha. O Carequinha? Ele é muito bom jogador. E ele foi pro Madureira. Roubou no bom sentido, né? Na forma... Sim, na resenha. E pelo que eu tô vendo, o Elias vai fazer bom time. Vai fazer o treinador é um treinador português também. Pegou carona na onda aí. Então, assim, é uma competição à parte e que é que decide o teu destino, tanto para cima quanto para baixo. E aí você tem que estar preparado para as duas. Então, naturalmente, eu faço as minhas contas e mostro para o elenco. Ó, vamos tentar fazer isso aqui, conseguir aqui. Eu mostro a pontuação, que deve ser baseada nos outros campeonatos. Ó. A margem é essa aqui, de tantos pontos a tantos pontos. A gente vai para aqui, o percentual de vitória é esse, tal de esse. Tal. Então, isso tudo é planejado. Naturalmente, é tudo muito bonito, mas quando começa o jogo é que vai dizer para onde você vai. Mas eu vejo assim, é uma competição com 2 campeonatos dentro. Quanto os grandes quanto os pequenos. E o que confirma o que você está dizendo é... Você chega no Sampaio esse ano, no último Carioca, já em andamento, e o Sampaio numa situação não muito confortável. E passei o olho pela tua campanha, me corrija se eu estiver errado. Estreia contra o Fluminense, que eu vou te perguntar já, com derrota. E depois, acho que já não desperdiça ponto contra os menores. Acho que engata 3 vitórias. Sim. 3 vitórias. E isso já muda o patamar, tanto que disputa a semifinal da Taça Rio. Sim. Então, é bem o que você falou. Se o clube fizer o dever de casa, que é não perder ponto para as equipes que batem de frente, já tem uma vantagem. Possibilidade maior. E se falar em rebaixamento, já foge mais. É bem o que você falou mesmo. E continuando, a tua estreia foi contra o Fluminense e era o time completo, né? O Fluminense foi a campo, time completo, Diniz com os campeões da América. Sim. Viu algo de diferente que não tenha visto pela televisão? Teve alguma preparação? Qual é o antídoto? Qual era o antídoto? Do Sampaio Corrêa? Contra o Fluminense, do Diniz. Cara, aquele jogo do Fluminense foi a derrota que nos fez vencer na competição. Porque assim, quando você chega, o Sampaio Corrêa estava com 1 ponto, se eu não me engano. Estava brigando com o Audax ali por rebaixamento. E o Sampaio Corrêa é um clube, como eu falei, é um clube que ele quer crescer. Então, eles foram campeões da Série B. Naturalmente, você chega na Série A, você cria uma expectativa de ir bem. E às vezes o trabalho é até bem feito, como o que me antecedeu estava lá tentando fazer o melhor, mas a coisa não, por acaso, uma outra não caminhou. E aquilo ali, quando você começa o campeonato, você começa a não ganhar e a perder, começa o estresse, porque você está entre o céu e o inferno, é pertinho um do outro. E a equipe estava ali com 1 ponto. Quando eu cheguei numa terça-feira, quinta-feira eu jogava com o Fluminense. E aí, quarta-feira, foi o meu treino. Se eu não me engano, eu tenho um treino na terça e um na quarta, mas para jogar com o Fluminense. E quando você pega, eu tenho uma história legal de tirar clubes do rebaixamento. Eu já fiz isso, acho que, em umas 6 equipes. Quando você chega num modelo assim, você tem que ter muita habilidade para trabalhar a parte mental da equipe e a autoestima da equipe. Porque toda equipe tem qualidade. Alguma coisa de positiva tem. E aí, eu cheguei mostrando isso para os caras. Eu peguei um jogo que eles fizeram com o Vasco, foi 3-3, eles fizeram um jogo muito bom, foi 3-3. E ali eu falo, gente, aqui, vocês sabem fazer. Aqui é o estresse, a pressão, a preocupação de entrar, não é porque estava lá embaixo, não pode errar, não pode perder, não pode tomar gol. Confiança, vai. Então ali o trabalho era
dar peso aos caras, mostrar que eles podiam fazer. E montamos uma estratégia. Pô, eu ia jogar contra o campeão da América. Pô, o time do Fluminense bom pra cacete. Falei, irmão, eu falava aqui, né, pro meu auxiliar. Falei, ó, a gente não pode tomar ataque aqui, não pode perder. A gente tem que jogar bem. E assim foi, graças a Deus deu certo. A gente jogou, eu montei uma estratégia defensiva mesmo. Falei, ó, deixa o Fluminense ficar com a bola. Eles que fiquem lá 70 minutos, 80, eles não podem entrar aqui. E não entraram. Eles iam estar jogando até hoje e não iam entrar. Só que eles têm o Cano. O Cano é um cara que chuta até paralelepípedo. Né? Até a mãe, se tu jogar a mãe dele, então, ele chuta primeiro, depois ele vê. deu, a bola veio, ele chutou a bola veio, ele fez um gol todo esquisito aos 38 minutos do segundo tempo. E naquele jogo, nós tivemos algumas estocadas também de velocidade. Então, assim, aquele jogo nós perdemos, mas nós saímos tão altivos, sabe como é que é? Nós saímos tão... E eu reuni, no intervalo, naquele intervalo técnico, do primeiro tempo, quando os caras vieram, eu falei assim, ó, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu estou orgulhoso de vocês. Falei para os caras, estou orgulhoso pelo que vocês estão fazendo. Vocês estão demonstrando personalidade e estão encarando o campeão da América igual. A nossa estratégia está dando certo. E deixei os caras... E a gente tinha certa qualidade. E acabou dando certo, porque a gente acabou o jogo 1-0 Fluminense, mas a equipe saiu com uma moral alta, a diretoria ganhou confiança, a torcida gostou pra caramba, e aí Deus também ajuda, né? Na sequência, a gente venceu o Madureira, venceu o Bangu, fomos pro terceiro jogo, que foi contra o Boa Vista. Porra, foi um jogo que quem não viu perdeu um grande jogo. Nós perdemos 3-2, mas foi um jogo muito bom lá no Boa Vista. E aí nós fomos pro último jogo e ganhamos de 5-1 do Audax. E aí a gente classificou para a Taça Rio. Então nós fizemos ali, eles tinham um ponto, nós classificamos com 10, nós fizemos 9 pontos. 9 pontos. E arrancamos ali. Então, aquele jogo do Fluminense foi a derrota que nos fez vencer depois. Porque a equipe ganhou corpo, a equipe... E assim, cara, independente daquilo ali, eu acho que o treinador ele tem que tentar potencializar os atletas, cada um nas suas funções, nas suas valências. E uma coisa que eu falo para eles é que eles não tenham medo de jogar. Não pode ter medo. Se tu errar, erra. Vamos embora, vamos outra. E assim, a tomada de decisão, o cara tem que estar muito tranquilo, muito seguro. Ele não tem que estar engessado por mim. Ó, Chico, vai ali, dá 3 piruetas, 4 bolas e chuta no gol. Não. A gente tem que organizar taticamente, naturalmente, a responsabilidade tática de movimentação, mas a criação, a ousadia, a tomada de decisão, o não medo de errar, isso é com os caras. E a gente tem que passar isso para eles. E eu acho que a gente conseguiu passar, nesse caso específico também do Sampaio Corrêa, e os caras andaram muito bem. E assim, cara, teve uma coisa positiva ali, que nós tínhamos um atacante chamado Maxi, né? O Maxi desandou a fazer gol. E futebol é gol, cara. Você pode, eu sempre brinco, quanto é que tem de dinheiro aí? Tem 100? Pega 60, paga 70, paga um cara que faz gol, o resto a gente dá um jeito, pô. Porque, cara, se você tiver o cara que faz o gol, a gente dá um jeito, a bola chega lá e dá um jeito de não tomar aqui. Agora, se não tiver o cara que faz o gol, irmão, tu vai jogar 50 dias e não vai adiantar. E aí, então, tudo conspirou a favor, o Max andou a fazer gol, os nossos meias começaram a pisar na área, o Marcelo fez 2 gols ou 3, enfim, deu tudo certo e foi bom, tanto que eles me chamaram hoje. Eles cometeram a loucura de me levar de volta. Pô, mas ninguém tem mais experiência que você, pô. Senhor Campeonato Carioca. É verdade. E aí chega pra Taça Rio pra enfrentar o Botafogo. O Botafogo, com o time, também mexeu bastante, né? Entrou com um time de jovens. Aí, como é que chegou pra esse jogo, assim? Cara, vamos dentro? Não, vamos dentro. E assim, eu vou te falar, eu falei do Maxi agora. O que nos arrebentou foi o Maxi ter sido negociado na semana daquele jogo. Na semana. Então, assim, geralmente você tem um elenco muito reduzido, né? E você não tem 2 Maxi do mesmo nível. Você não tem 2 Romário, não tem 2 Edmundo, né? Você acaba tendo... Então, o Maxi saiu e me arrebentou. Né? Pô, me arrebentou. Porque assim, os dois jogos, quem viu os 2 jogos, principalmente o jogo da volta no Engenhão, porra, no primeiro tempo era pra gente ter dado 3 ou 4. E lá em Boa Vista, lá no Boa Vista,
Nós jogamos muito bem também. Eu acho que foi esse Savarino aí, eu não sei se ele estava. Eu sei que o cara acertou um chute, que ele vai fazer 50 jogos e não vai acertar um chute daquele, mas naquele dia ele acertou. E no jogo da volta aqui, o Botafogo só mudou quando o Júnior Santos entrou. E mesmo assim, porque o nosso volante que tinha entrado, ele cometeu uma bobeira de um pênalti ali. Quando eles empataram, estava 1-0 a gente. Quando empataram, deu uma... Dá aquela baixa. Mas nós fizemos 2 bons jogos. Os jogos foram muito bons. E o Botafogo, ele não jogou completo 100%, mas jogou com a maior parte do elenco, estava jogando os caras. Aham. Então, mas dentro do contexto foi muito bom. A gente conseguiu chegar na Taça Rio e decidir ali a vaga com eles. E trazendo agora pro futebol atual, porque o Carioca já ficou falando de Brasileirão. A gente tava conversando aqui você também gosta do time que joga bem, do time que joga bonito. Sim. O que você tá achando desse Botafogo? E vai ser teu rival daqui a pouco, hein? Cuidado com... Cara, eu particularmente tô torcendo muito pro Botafogo. O Botafogo, como clube, ele tem uma história fantástica. O futebol brasileiro, ele era Botafogo e Santos. Então, por mais que esses clubes possam estar pior, estar num momento ruim, como o Santos está lá sempre confuso, não pode ser esquecido a história desses clubes. Então, eu particularmente torço para que eles sempre se recuperem. Então, isso é um primeiro ponto. E segundo, o Botafogo hoje, ele é um modelo de jogo que me encanta. O treinador do Botafogo coloca o time de jogar de uma maneira que eu gosto muito. É um jogo ofensivo, um jogo de ousadia, que ele sobe a linha, ele tenta marcar, de muita velocidade. Eu acho muito... Eu gosto de ver o Botafogo jogar. O Marlon Freitas do meio é o cara que equilibra, que dosa o jogo. Enfim, é um time que dá prazer de ver jogar. E uma das coisas que eu enalteço hoje o time do Botafogo que eu não conheço quem são, é o departamento de scout do Botafogo. Eu acho que os caras fizeram um trabalho, não sei quem foi, mas um trabalho muito legal, que eles conseguiram trazer jogadores que não são nem tão conhecidos, ou né, não eram do nosso mercado, porque a gente está acostumado a chegar no Flamengo, ou no próprio Vasco, que trouxe alguns figurões assim. Pô, mas chegou uns caras ali que eu não lembrava deles, o próprio Igor Jesus, o próprio Gregory, né, o angolano que está lá, o rapaz que está lá, que joga bem, o Basto. Então tu vê, pô, de onde surgiram esses caras? O próprio... O Cuiabano, lateral esquerdo. O Cuiabano. Então, assim, aí, o próprio argentino, que é muito bom, o Almada, né? Almada. Então, eles foram buscar de uma forma, com certeza foi muito mais barato que muitos de outras equipes. Eu acho que o trabalho de scout deles foi muito bom. E está dando resultado. E eu estou torcendo muito para o Botafogo. Torcendo que ele seja campeão, porque o clube merece. O trabalho está bom e o clube, a história do clube merece ser recuperada. Isso aí. E como é que tu vê o trabalho do Abel? Tu gosta da filosofia dele? Que ele divide opiniões, né, cara? Cara, o Abel me irrita. E é gringo. Não é pra ser gringo, pô. O Abel me irrita. Me irrita. Eu já cheguei ao ponto de, como presidente da Federação de Atletas, denunciar ele ao STJD por uma atitude que ele teve num jogo contra o Arrascaeta. Assim, eu acho que o Abel trouxe um negócio legal pro futebol, que pelo menos eu não conheço muito de perto o trabalho dele, mas tu vê que as equipes dele são equipes que para mim é um negócio muito importante, são equipes muito focadas. E ele bate muito nisso na força mental da equipe. E eu acho que hoje, cada vez mais, isso está muito inserido no futebol. Né? Pela dinâmica do futebol, pela intensidade que se joga. Se você não tiver realmente uma equipe muito focada, muito determinada, muito forte mentalmente, tem que saber gemer dentro do campo, tem que saber sofrer dentro do campo. E eu acho que isso ele faz muito bem. Pelo menos me parece. Acho também que eles levam muita vantagem por causa da grama sintética, que é diferente da grama do Botafogo, né? Que também é sintética, mas é um outro. Então, acho que isso ajuda demais, acaba gerando um desnível técnico favorável a quem joga lá. Mas, independente disso, naturalmente, o cara que ganha 2 brasileiros, Libertadores, não sei exatamente, naturalmente, capacidade o cara tem. Né? Mas ele é um cara que, para mim, me estressa e eu dou graças a Deus de nunca ter trabalhado contra ele na beira do campo, porque ele é um cara desrespeitoso, tanto com o futebol brasileiro quanto com os profissionais que estão dentro do campo. Eu, quando fiz essa situação no STJD, a torcida do Palmeiras invadiu minhas redes sociais, os caras me deram porrada de tudo que foi jeito.
me ameaçaram, dizendo que vinham aqui me pegar, que não sei o quê. Eu falei, porra, pode vir, entra na fila aí, pega a senha aí. Enfim, mas, naturalmente, capacidade ele tem. Eu só acho que ele se dá o direito de fazer coisas na beira do campo que não pode fazer, que não deveria fazer, até pelo nível que, teoricamente, ele é. E eu tenho quase certeza que isso em Portugal ele não faria. Porque se você... O português é um cara muito exigente e crítico. Eu joguei em Portugal. E uma vez, só porque eu saí do campo e fiz assim com a mão, porra, eu paguei um preço alto com o treinador. Então, os caras têm um nível de comportamento lá muito crítico e severos. E eu não acredito que ele fazia tudo que ele faz lá. Tanto ele quanto o auxiliar técnico dele. Então, provavelmente bom técnico ele está mostrando. Mas em termos de comportamento ele me irrita. E o quanto é para você no futebol esse lado... Quanto representa o lado emocional do atleta, do grupo? Você falou no Sampaio Corrêa, atitude positiva. Você falou do Abel, dele ter essa exigência. Quanto que a questão emocional ela é fundamental, cara. Se você não tiver equilibrado emocionalmente, nós mesmos, se a gente estiver hoje aqui com algum problema, a gente ia fazer um programa horrível. Então, tu imagina você dentro do campo, que você corre em média 13 quilômetros, que você... toca na bola, um atleta toca na bola no máximo 2 minutos, 3 minutos ao longo do jogo. Então você tem que passar os outros 97 minutos, 87 minutos, ligado no jogo, atento, se movimentando com ou sem bola, jogando. Então, assim, se você não tiver equilibrado emocionalmente, você não vai conseguir executar de uma forma tranquila. Então, essa parte emocional, essa parte da força mental, porque dentro do campo há muitas nuances. As coisas são frações de segundo que você decide um jogo, que você faz um pênalti, que você perde um gol. Então, você tem que estar muito focado e mentalmente muito forte. E eu não tenho formação em psicologia, mas, né, pela experiência e como os clubes que eu trabalho não têm um psicólogo, eu tento trabalhar muito isso. Porque ainda mais nos clubes menores, você tem que saber gemer, cara. Tem hora que, é complicado. É uma bola atrás da outra, você falta o fôlego, os caras pressionando. Você tem que saber gemer. E para isso você tem que ser muito forte mentalmente. E confiar muito no teu potencial. Porque se você também está ali, mas não confia no poder de reação que você tem, não adianta. Em alguma hora você vai sucumbir. Então, eu acho que hoje, dentro do futebol, pela dinâmica que está, pela velocidade que está o futebol, tanto de detalhes que tem em alta velocidade dentro do futebol, se você não estiver muito focado e muito seguro de si, você vai ter dificuldade. Então, acho que uma equipe que consegue avançar nessa linha de mentalmente forte, eu acho que realmente... ganha muito. Tem vantagem. E o Palmeiras tem muito isso, e você tocou um ponto importante que eu até queria entrar um pouquinho mais nessa seara, que é o gramado sintético. Você falou que tem a diferença do Botafogo. Rapaz, eu tenho umas brigas aí que eu vivo me metendo em briga, que é a quantidade de estrangeiro, são os treinadores estrangeiros, pela desvalorização do treinador brasileiro e não pelos caras estarem aqui. E a grama sintética. Então, eu bato nisso tudo, lá na CBR bati, porque assim, cara, há um desnível técnico. Queira ou não queira, você jogar na grama e jogar depois no sintético, há uma diferença. E pelo sindicato, eu tenho algumas teses que eu busquei me embasar também, que a possibilidade de lesão na grama sintética é muito maior do que na grama natural. Então, se você tem uma torção de tornozelo na grama natural e tem a mesma entorse na sintética, vai ser muito mais grave ali. Tanto você pode ver, estou falando de metido, que eu lutei dados para isso, mas você pode ver que o lateral do Maicon teve uma lesão séria no Palmeiras, o Dudu teve uma lesão séria, o Gabriel Menino teve uma lesão séria, tudo isso de torção. Então, pelo sindicato, a minha tese é essa, que ela causa uma possibilidade de dano, de lesão muito maior. E ainda tem uma situação, que é a parte fisiológica, que quando você joga no calor, o calor que emana de baixo para cima da grama sintética é muito alto. Tanto que eles trocaram aquelas borrachinhas pretas por fibra de coco. E tanto quando você vê ali, quando molha o gramado,
quando molha o gramado antes do jogo, na grama natural, é para deixar o jogo mais rápido. Na grama sintética, é para esfriar, para não deixar aquele calor emanar de baixo. E também aumentar um pouco a aceleração. Então, eu acho que causa um desnível técnico e entendo que tem um perigo maior de lesão. E entendo também o seguinte, que se não é bom para o mundo inteiro, você pega as ligas europeias, ninguém joga com gramado sintético. É proibido jogar lá. A única liga que tem ainda é a holandesa, porque já deram o prazo de 2 anos para todo mundo reverter. Então, na Europa, é proibido jogar em grama sintética. Muito bem. Se você pega que o contrato do Messi, que é o maior jogador do mundo, tem uma cláusula que impede dele jogar em grama sintética, Alguma coisa por tem, si né? só você já analisa isso. E o que mais me incomoda na questão da aplicação da grama sintética aqui, além dessas preocupações, é que é o seguinte: a equipe, quando bota a grama sintética surgiu como uma questão econômica. Os Países Baixos, questão de frio, né? Os africanos com poder econômico. Então, a grama sintética era uma boa solução. Aqui não é essa questão, não é tempo, não é. Aqui é para fazer show. E é isso que é o problema. Então, se o cara tem um time de futebol e ele quer ter um lugar para fazer show, que ele monte uma arena de show. Ele não pode prejudicar o futebol para fazer uma arena de show. Ou então faz igual o Real Madrid, que troca a grama, vem trocando. Então, eu acho que essa é um equívoco muito grande que é permitido aqui. Caraca, eu não tinha me atentado. Realmente, é onde tem show, no estádio do Botafogo, estádio do Palmeiras. Sim. Então é para poder utilizar fazer de uma forma de fonte de renda e futebol. Tudo bem, é o que eu te falo do negócio, virou negócio. Sim. Só que esse negócio, ele acaba sendo prejudicial para o próprio esporte, no modo geral. Uhum. E você, como treinador aí, esse tempo todo, eu queria que você falasse da nova safra de treinadores do brasileiro. Quem você gosta? Alguém que você se identifica mais? Cara, de quem tá surgindo? Cara, eu acho assim, antes da gente falar, o fulano é bom, o ciclano é bom, eu acho que o país tem que voltar a prestigiar os seus treinadores. Desde dos 7-1, ali começou uma onda de desprestígio, de detonar os treinadores brasileiros. Ultrapassados, não sei o quê. Aí surgiu na onda, a primeira onda foi que era ultrapassado e que os mais novos é que eram a solução. Aí veio o Barroca, veio o Zé, veio o Barbieri, caras com potencial fantástico e bons treinadores. Só que aí faz um trabalho, por acaso o trabalho por alguma situação não der certo, esses treinadores bons também começaram a ser dúvidas. E aí surge a segunda onda, que são os estrangeiros. E aí você vem o Jesus, realmente faz um trabalho diferenciado, e aí abre a porta. Só que as pessoas esquecem que tem um bando de estrangeiro que já veio aqui, bateu e voltou. Então, assim como tem estrangeiro bom, como o Jesus, como o do Botafogo agora, como o Caixinha, que eu gosto também do trabalho do cara do Bragantino, porra, tem um bando que vem que é igual ao nosso. E assim, então eu acho que hoje, independente, por exemplo, eu gosto muito do Zé Ricardo, eu gosto do Barbieri, eu acho que são caras que podem realmente desenvolver. Eu acho que o Felipe Luiz agora, chegando, não conheço o Felipe Luiz, assim, de jogador, por relação com o sindicato. Não tem procuração dele, não sou amigo pessoal, mas para mim ele não vai ser no futuro o treinador da seleção, pelo perfil que ele tem, né? De estudo, de observação enquanto jogava, pelo perfil que a gente já viu do jogo que ele tem, de perceber o jogo e colocar as peças certas. Então, assim, eu acho que antes de qualquer nome, eu acho que o país tem que voltar a valorizar os seus treinadores e parar de ser a síndrome do vira-lata, né? Que aqui a gente não tem, que são os bons, são os outros. Os outros são bons também, mas não são tão bons quanto. É só valorizar. Basta ver que é o seguinte, quando você chega, um estrangeiro chega, ele chega com uma tropa imensa. Ele vem com cachorro, papagaio, periquito, preparador físico, escala. Quando um treinador chega, ele vai no máximo ali com 2 ou 3. Aí você vê a cláusula rescisória do Tite, era de 4 milhões a 6 milhões, sei lá, posso estar errado aí. Aí tu pega do outro cara que saiu, foi 12 milhões, 15 milhões. Então, assim, tem 2 pesos e 2 medidas. Não, abrindo as pernas pros caras. E baseado em nada.
Então, assim, nós temos bons treinadores novos, como eu falei, alguns, Aham. mas eu acho que o principal é o país, a imprensa, os clubes voltarem a prestigiar, valorizar, incentivar os nossos jogadores. E você vê como é curioso, eu lembrei aqui falando uma coisa, você vê a questão das negociações que eu falei no arbitral. Você vê que o cara que forma o jogador, vamos pegar o São Paulo, o cara que formou o jogador X no São Paulo, esse jogador X ele foi vendido depois, negociado por um dinheiro do caramba. Esse treinador aqui que formou, ele é bom para formar, para vender, mas ele não é bom para treinar o principal? Como é que é isso? Você pega o Jardine, que está lá no México fazendo... O Jardine formou pra caramba, fez um puta trabalho embaixo, foi no profissional, não deu certo, o nego ripou o cara, né? É. E hoje bom é um estrangeiro que tá lá. E aí o cara tá lá no México ganhando tudo. Então, assim, o cara é bom para formar, mas não é bom para treinar aqui. Então, há uma distorção e que a gente sabe por quê, mas eu acho que a questão é valorizar o nosso mercado interno aí. E os treinadores estão entre eles. E isso combina também eu vou falar, essa zona que tá a CBF. E principalmente essa troca de comando, que sai um, aí veio o outro, aí o Diniz, que fica um tempinho, mas não fica, porque tá vindo o outro lá de fora, mas não vem, que ele nem foi... A CBF é um case à parte, cara. É complicado. A CBF, eu acho que ela poderia, e falo isso aqui porque falei no arbitral, falei, Edinaldo, você tem que dar um soco na mesa e chamar para você a responsabilidade de falar, aqui no futebol brasileiro, não vou permitir determinadas coisas. Só que eles têm uma conversa de democracia. Aqui é pelo colegiado. Só que o colegiado é composto uma opção de cara representante de clube. E aí, se tu pega a origem daqueles caras ali, um é empresário, o outro é do mercado financeiro, o outro não sei. Então os caras vieram para o futebol fazer negócio. Eles não vieram. Porque o futebol virou um negócio. E é importante isso. Só que o futebol é um esporte também. E você não pode... O negócio se sobrepôs ao futebol. O negócio se sobrepôs ao esporte. Isso é bom? Não, é péssimo. Porque você tem que ter acessibilidade como esportista. Então, quando você quer ser democrático e empurra para os outros, e esses outros são os caras que têm interesse, que têm 9 estrangeiros, que tem português, que joga... Irmão, não vai funcionar. Então, falta um comando, falta alguém que tenha coragem de falar, o meu país não vai ser assim, porque aqui é o país do futebol. E essa conta vai chegar. Então, eu acho que a CBF peca nisso. A gente já não foi para a Olimpíada. Olha a conta aí. Não foi para a Olimpíada. Ganhamos aí, com todo respeito, a vitória foi boa. Mas o time do Peru, se a gente jogar nós 4 aqui, mais uns 5, a gente faz jogo duro com eles. Com todo respeito, o Peru. Fraco. Mas ganhamos bem, era importante ganhar. Vai classificar? Vai. Mas não ganhamos nada. Não ganhamos nada. A Olímpica não ganhou nada, a 20 não ganhou nada, a 17 não ganhou nada. E se você pegar lá atrás o histórico da época do Ricardo Teixeira, e não estou aqui fazendo a defesa do Ricardo, estou fazendo o período, o Brasil ganhava tudo, pô. Ganhava tudo, entre outras coisas, porque tinha peso. Peso de quem comandava junto às instituições como Ebol, FIFA. E hoje o Brasil teve um hotel aí que estava aí não sei aonde, que obrigaram o Brasil a estar por trás, lá nos Estados Unidos. Então, se fosse a época do Eurico, nós fomos fazer... Pô, o Eurico, a gente foi fazer a pré-temporada em Dubai. Ele quis fazer lá porque estava negociando um contrato com a Emirates, eu acho, não me recordo. Chegou lá no hotel, teve um negócio lá no hotel que eu não me recordo. Eu sei que o pessoal que levou o Vasco, ele apelou com os caras, porque ele não concordou com... Então, assim, esses são os caras do futebol. Eles têm... Só, com o meu clube não, amigo. Eu não vou entrar por trás. Desculpa, eu vou entrar por ali. Então, falta isso e a gente está ficando igual a todo mundo. Então, acho que a CBF peca e falta pedigree ali no comando, né? Mas, enfim, vamos torcer para que modifique. É isso, indo pra reta final aqui é toque sai mesmo, é rapidinho, agradecer a parceria da Suburbanos Pizza, agradecer ao Rafa e ao Léo da Suburbanos Freguesia, Recreio, e antes de encerrar, te agradecer, eu quero tentar te colocar numa fogueirinha, mas tu vai sair fácil. Foi mole, pô. Pô, se o presidente liga e fala assim, Alfredão, vou tentar dificultar, escolhe 2 de cada time, dos 4 grandes do Rio que eu vou trazer. Tu vai ter que escolher 2 pra montar o teu time.
Não precisa ser o melhor. Ah, eu quero o Gabigol, a Arrascaeta. Não, tu pode... Pra montar grupo, não é os 2 melhores. É pra montar o teu grupo ali, 2 de cada. Porque um fica fácil, Alfredo. Deixa eu te botar na... Deixa eu tentar te dar um nó tático na vida, pô. Cara, a minha resposta vai ser baseada no como funciona a minha cabeça. Futebol, pra mim, é qualidade, cara. O resto, a competitividade é importante, tudo. Então, do Flamengo, eu traria o Arrascaeta e traria o Arrascaeta e eu traria o Everton Ribeiro lá do Bahia, de volta. Tá, beleza. Vale, tá no vale. vídeo ainda, tá no vídeo. Vale. Vai, pô, vale. Traria eles 2. Do Botafogo, eu levaria o argentino, tá lá, O Almada. o Almada. Já tem 3 meio, hein? Hã? Já tem o tem que formar a equipe? É pro teu time, pô. Então tá. Então já formei o meio, né? Já tem 3. Como é que tá aí, Everton? Pô, ninguém marca nesse time também. Tá bom. Hã? O volante já tá pedindo pela onde. Não. Vamos. Calma. Everton Ribeiro, Almada e Arrasca. Quer trocar algum? Vou deixar. Não, calma aí. Calma, tem que alguém marcar aí, pô. É igual o Zé, sabe o Zé Mário que jogou no Fluminense, no Vasco e tal? Aham. O Zé fala assim, pô, eu jogava na máquina que tricolor, meio campo era eu, Rivelino, Paulo César Caju e Mário Sérgio. O único que corria era eu. Claro, porra, os caras jogavam, você tem que correr, alguém tem que correr, pô. Então, peraí, deixa eu ver. Aí falta quem aí? Falta Fluminense, né? Falta 1 do Botafogo, 2 do Fluminense e 2 do Ih, Vasco. rapaz, tem muito reforço, pacotão. Cara, tá difícil, porque do Fluminense eu levava o Ganso. Ih! Faziam 4 então. Os 4 aí, o Ganso. Rapaz, tá difícil. Levava o atacante do... O Arias, pô. Hã? Não? O Arias não? Então, o Arias e o outro do Botafogo, o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Os 2 para jogar. Vamos pra frente. Vamos embora. E aí do Vasco, rapaz, do Vasco eu levaria o atacante argentino, porque, rapaz, ele não é o tempo de bola daquele cara ali. É diferente. Se você coloca ele lá e joga uma que ele vai achar na cabeça. E quem mais do Vasco? O lateral esquerdo, o Piton. O Piton. Pra dar uma equilibrada nesse time. Alguém tem pra que cruzar correr. pro Verrete. Já tá acostumado, né? Os caras do meio vão armar, esses talentosos, enfia pra ele cruza, ou acha o Arias, ou acha o Verrete ou o Luiz. Acabou não, ou falta? Falta 2? Já falou, mas se quiser falar mais um, bônus... Não, cara, assim, é porque eu acho que o futebol precisa de jogadores como o Everton Ribeiro, como o Arrascaeta, como o Ganso. É igual a seleção, cara. Eu vou falar um negócio aqui. Nego, pô, esse cara é maluco, porra. Mas, cara, assim, a seleção principal, ela é pra ganhar título. Ela não é pra... como é que é? Lançar ninguém. Tem que ter uma renovação? Legal, tem. Mas ela tem que ganhar o título, porra. Então, eu acho que você tem que levar quem tá bem, aqui ou lá fora. Então, eu, por acaso, e outro dia eu falei com um treinador de ponta e ele concordou, eu falei, puta, ainda bem que eu não tô maluco. Eu levaria o Hulk, por exemplo. Eu levaria. Copa América para jogar. Com o argentino dando soco, Uruguai, eu levo o Hulk, que tá jogando bem. Mas não pode, deve ter uma regra lá ali. que não pode, tá velho, tá não sei o que lá. Eu levaria o Ganso. O Ganso é talentoso. Arruma um jeito de proteger, deixa ele, ó, tu vê como ele acha os caras? Tu não, pô, irmão. Então, assim, aí já é uma outra conversa e aí... Que vai ter que ficar pro pro. Já tá convidado pra voltar. Vambora, é só marcar, pô. Mas eu vou chegar mais pertinho do Carioca, que aí a gente vai fazer previsão do Carioca. Aí eu quero ver. Mandinar, deixa isso. Alfredão, eu quero te agradecer do fundo do coração, como eu te falei. Imagina, pô. Eu, como moleque, via você ali. E hoje tá trocando essa ideia contigo é muito gratificante. Obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade. Obrigado a você pelo convite. É sempre legal. Eu acho muito importante esse tipo de trabalho que vocês fazem de podcast, esse entusiasmo de bater um papo sobre futebol. Eu acho muito importante. Quando precisar, é só ligar. Vamos precisar. E parabéns aí. Show de bola. E a pizza também, viu? Suburbanos Pizza. Compre a pizza que, ó, eu comi. Boa, hein? É isso, então. O Toque Sai vai ficando por aqui. Você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda amigo, manda pra inimigo, manda pra vascaíno, Botafogo, Ense, Tricolor e Flamenguista, manda pra geral. Eu vou ficando por aqui. Toque Sai, @Toque Sai Podcast. O Chico JR. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.